Pois bem, estamos aqui então na primeira aula, né, do Seminário Beré, International Bible Academic, debaixo da autorização do reverendo pastor Luiz Prestes, para poder falar sobre esta matéria, né, que é tão importante, que é a amartologia, a doutrina do pecado. Aí na primeira página de vocês, né, nós temos aí o índice do que nós vamos trabalhar durante essas 4, 5 aulas, né? 5 aulas, se não me falha a memória. Nós vamos estar aí por 5 quarta-feiras, né? Estou trabalhando junto e tentando aprender um com os outros um pouquinho sobre essa matéria. É uma matéria bem interessante, aonde nós vamos ver a questão do pecado na humanidade e no homem. Tá aí o índice, o primeiro ponto é a natureza do pecado, o segundo a terminologia, a definição, os aspectos da ideia bíblica do pecado, a origem e consequência do pecado, a origem do pecado, a consequência da queda, a transmissão do pecado, depois vem a universalidade do pecado, relação do pecado de Adão com a raça humana, e depois nós vamos entrar um pouquinho na questão da teologia sistemática de Wayne Grudem, né, a amartologia, pecados reais que cometemos, o castigo do pecado, ok? E aí na página 2 de vocês, se vocês me acompanharem aí, eu creio que todo mundo tem uma noção bíblica, né? Amen? Isso, já facilita um pouco, né, a nossa vida, né? E a gente vai estar, então, trabalhando esses textos, né? Um dos textos que eu sempre gosto de poder abrir, poder falar, é o texto que está em 2 Timóteo, né? Capítulo 2 e o versículo 15, né? Se os irmãos conhecem bem, ou tem a Bíblia aí com vocês aí, puder dar uma conferida, é um texto que sempre nos chama a atenção, né? Isto. Sempre nos chama a atenção, e é um texto que o apóstolo Paulo descreve ao seu jovem obreiro Timóteo, né? Dando a ele conselhos e a conduta que ele deveria seguir, né? Procurar se apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem que envergonhar e que maneja bem a palavra. Creio eu que todos nós que estudamos um pouco, nós desejamos exercer alguma coisa ou, né, tentar alguma coisa. Uns estudam só para aprender, outros já estudam porque tem um ministério, porque, né, desejam desenvolver o ministério. Então, é o versículo que eu deixo chave para vocês poder abrir essa escola de hoje, essa aula, né? Dizendo a vocês, tá? Procure se apresentar como obreiro aprovado. Voltando aí a nossa apostila, na nossa página de número 2, se vocês têm ela aí com vocês, nós abrimos, então, dizendo sobre a amartologia, a doutrina do pecado, que é o estudo da doutrina do pecado. Ele é muito importante, né? Porque nos ajuda a compreender melhor outras doutrinas bíblicas, especialmente a doutrina de Deus, do homem, de Cristo e da salvação. O grande problema da humanidade, dos homens, das mulheres, é o pecado. O pecado nos corrói, o pecado nos corrompe, o pecado, né, nos joga para baixo, o pecado nos faz sentir mal, o pecado ele faz muita coisa com a gente que a gente não tem, às vezes, nem noção. E tudo está enganjado na questão do pecado. E o grande propósito de Deus em Cristo, então, é libertar o homem, tá, deste mal que foi lançado sobre a terra. Neste módulo, então, nós trataremos dessa natureza, tá, da origem, dos efeitos e da transmissão do pecado. Creio eu que vocês, como já estudam um tempo com o pastor Prestes, né, e conhecedor da palavra, nós sabemos que, de acordo com o escritor que nós abrimos, que é o apóstolo Paulo, ele também descreve em Romanos capítulo 6, o versículo 23, né, que o salário do pecado é a morte. E no 3:23, ele deixa bem claro para o povo que ele estava escrevendo, né, que eram os romanos da época, o gentil da época, que todos pecaram. Então não tem essa de que eu não pequei, né? Não tem como. O homem, ele já nasce praticamente
no pecado. Então, Paulo deixa bem claro, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E mais à frente, a gente vai, a apostila que nós temos em nossa mão, ela vai trabalhar um pouquinho essa questão do assunto e nós vamos se aprofundando de pouco a pouco para que todos possam entender, né? E eu creio que vou colocar de uma forma bem fácil para que todos possam compreender aquilo que está sendo dito, né? E caso haja alguma dúvida, haja alguma pergunta, por favor, né? Dê o sinal ou abre o seu microfone e faça a pergunta para a gente poder estar trabalhando e discutindo, para que eu não fique somente eu falando e vocês aí só ouvindo, e daqui a pouco, né, onde que está. Então, quando olhamos as escrituras sagradas, tá? E se você quiser conferir aí com você, eu separei alguns versículos que falam sobre a questão do pecado, que a gente dá início à nossa aula nesta noite, tá? Em Tiago, capítulo 4, versículo 17, né? Quem sabe que deve fazer o bem e não faz o bem e acaba fazendo o mal, este comete pecado. Vocês querem conferir aí? Estão conferindo? Tiago, capítulo 4, versículo 17. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, este comete pecado. Lá em João, capítulo 8, versículo 34, né? Todo aquele que vive pecando, ele se torna escravo do pecado. Escravo. Jesus, a Bíblia deixa bem claro, ele veio para nos libertar. Libertar, ok? Libertar do pecado. Porque nós estávamos perdidos, derradeiros, sem destino, e ele veio, então, dar um caminho, ele veio dar um destino, ele veio fazer um meio para que nós possamos ir de volta a Deus. Então, ele deixa bem claro que todo aquele que vive pecando, este é escravo do pecado. Se vocês puderem abrir comigo mais um texto, e nós já vamos voltar na apostila de vocês, lá em 1 João, se você puder abrir sua Bíblia aí, eu gosto de usar ela, né? Porque contra a palavra de Deus não há argumento. Fica mais fácil e não tem como a gente se esquivar. Em 1 João, capítulo 3, versículo 8, eu separei para a gente poder ler juntos aqui, para a gente poder entrar na nossa apostila. Diz o seguinte: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Foi para isso que Deus manifestou. Ele manifestou para desfazer a obra do diabo. Voltando, então, na apostila de vocês, no primeiro tópico, a natureza do pecado, e aí nós temos algumas terminologias em hebraico e em grego, né, que o pastor colocou aqui para a gente, e nós vamos dar uma olhadinha, né, nessas terminologias. Há vários termos que são utilizados na Bíblia para referir-se à ideia do pecado. Estes termos podem nos fornecer, então, aspectos do conceito bíblico do assunto, tá? No Antigo Testamento, então, os principais termos hebraicos para pecados são, a primeira palavra que aparece é Ratan, ou Het, né? Que está aqui, é o seu cognato, que está na sua apostila aí, de acordo com Êxodo, capítulo 32, e no versículo 30, Ratan é a primeira palavra, e o seu cognato é a palavra Het, né? Que está de acordo com o Salmo 51, né? Versículo 9. Isto significando errar o alvo ou falhar, né? O pecado segundo está aí, que é a raiz do verbo, que aparece a cerca de 580 vezes, tá? No Antigo Testamento. Então, ele é, portanto, a principal palavra que é traduzida por pecar e seus derivados. A palavra que se diz, então, é Ratan. A letra B, né, que aparece de vocês, que é o pecado de transgressão ou transgredir. Encontramos em Êxodo, capítulo 38. Tem alguém conectando aí?
Isso, acho que a Glaucia também acabou de entrar. Em Êxodo capítulo 38, né? E aí nós vemos em a paz, seja bem-vindo. Nós encontramos, então, essa questão de transgredir, que a letra B, estamos na página 2, tá? Vendo a questão da natureza do pecado, a terminologia, ok? A segunda palavra que aparece, então, é abar, tá? Que é transgredir. Vemos em Êxodo 38, 26, nós vemos ela em Deuteronômio 17, 2, nós vemos ela em Jó 13, 13, tá? A terceira palavra, que é a letra C, na página 2 de vocês, ela aparece a palavra Asran, né? Que ela vai aparecer no livro de Levítico, ela vai aparecer no livro de Juízes, ela vai aparecer no livro de Salmos, ela vai aparecer no livro de Oséias, ela vai aparecer lá no livro de Isaías e no livro de Joel 1:18, né? O sentido, então, principal da palavra, que é ashan, que parece ser o de culpa, né? Quando a gente olha essa questão da culpa, né, já aparece desde lá da queda do jardim. A culpa de quem é a culpa, de quem foi o culpado de ter caído. Sempre o jogo de empurra. Então, todavia, o sentido, então, ele varia desde a ação que traz a culpa até a condição de culpa. E ainda até o ato de punição, tá? E aí, a palavra que vem aí, asman, né, que vem logo após aí, que vem pecado, culpa, iniquidade, ações pecaminosas e culpabilidade, que aparece no livro de Levítico, no capítulo 4, tá? No versículo 3 e no capítulo 22 e no versículo 16, é onde aparece essa palavra. Na quarta, né, que é a letra D, né, que é Avon, né, que é a palavra que aparece aí, que é a 1 Reis, capítulo 17, o versículo 18, com essa ideia de torcer, e refere-se à culpa produzida pelo pecado, que é praticamente iniquidade. Isto aponta, tá, para o efeito do pecado do homem. Um exemplo, mas um dos serafins voou para mim trazendo a sua mão uma brasa viva que tirara do altar como uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado, tá? A quinta palavra, que é a letra E, tá? Que é percha, né? Que aparece aí, tá? É porque geralmente o som de SH tem um som de RX, tá? Na questão do hebraico. Isso de acordo com Provérbios, capítulo 28, e o versículo 13. Se os irmãos puderem abrir a Bíblia comigo aí, em Provérbios 28, capítulo 13, para a gente poder dar uma olhada no texto, tá? Na Bíblia em português, se você tiver sua Bíblia em português aí. Vamos lá, por favor, por gentileza. Deixa eu só voltar aqui que eu fui demais. No versículo 13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, este alcança a misericórdia. Muita gente não consegue prosperar na vida material, ok? E nem muito menos na espiritual, por questões de confissão, tá? Todos estão me ouvindo bem? O senhor está me ouvindo bem, pastor Alexandre? Pastor Alexandre, deixa eu só conferir aqui. Eu vou colocar já um presente para o senhor. Já está aqui. Alexandre dos Santos. Está me ouvindo bem? Deixa eu saber se todos estão me ouvindo bem, porque eu não sei se todos estão conseguindo me ouvir bem aí. Então, quando olhamos essa questão de Provérbios 28,
tá? No versículo 13, muitas pessoas não avançam, tá? Não avançam por questões de confissão. Quer dizer, essa palavra, então, essa percha, né? Que quer dizer rebelião ativa, tá? É uma rebelião ativa, tá? Uma transgressão da vontade de Deus. Quando a gente fala essa palavra rebelião, né, a gente entende mais para quem já trabalha, para quem é pastor, missionário, trabalha no setor da igreja, ele entende mais como uma divisão, né? Quando uma igreja se divide, quando o grupo se parte, isso quer dizer uma rebelião, ou seja, isso não prospera, de acordo com Provérbios 28, 13, tá? Então, essa questão, então, é um ato de desobediência, tá? As cláusulas de um pacto, de uma aliança, é um ato de rebeldia, tá? A autoridade a que se está sujeito. E aí, na apostila, nós temos um grande exemplo, que é o exemplo de Jacó. Todos conhecem a história de Jacó, amém? Todo mundo tem ideia um pouquinho sobre a história de Jacó, que nós sabemos, então, que ele teve um acerto, né, com o seu sogro, Labão, né, ao sair para retornar à terra, tá, de seus pais. Labão, ele veio ao seu encalço. Diz o texto bíblico, então, que então se irou Jacó, porque houve um acordo, né? Mas só que Labão vem atrás de Jacó, e a Bíblia diz que Jacó, ele se ira. Está lá em Gênesis capítulo 31 e no versículo 36. Eu creio que todo mundo conhece um pouquinho da história de Jacó, né? Que ele faz, então, a seguinte pergunta: qual é a minha transgressão? Qual é o meu erro? Qual é o meu pecado? Onde foi que eu errei agora contigo, né? Porque nós sabemos que Jacó, ele era um trapaceiro e agora ele toma a lição com seu sogro sobre a questão de trapacear. E ele faz essa pergunta: qual é a minha transgressão? Ou seja, em que parte eu não cumpri o nosso acordo? Em que parte eu não fui fiel com o acordo? É essa pergunta que Jacó faz. Ou seja, qual é o meu pecado? Qual é o meu pecado? Que tão furiosamente ele está perseguindo Jacó. E aí nós entendemos, né, que eu creio que o contexto lá da história de Jacó, quando ele vai voltar para a terra, as suas mulheres, né, tanto as duas, né, pega lá as questões das imagenzinhas, né, e levaram de Labão, né, porque aquilo lá era como se tivesse tendo posse da terra, ou escritura das terras, porque elas entenderam que Labão estava roubando Jacó, e por aí elas levam, e Labão vai atrás de Jacó. Olhando na página 3 de vocês, na página 3 da apostila de vocês, se vocês estão aí com... Eu estou falando muito rápido? Tá ok. Se eu estiver falando, porque às vezes eu falo muito rápido, né? Se eu falar rápido, vocês me avisam que eu vou mais devagar, para a gente poder, todo mundo ficar bem compreensível, ok? Quando olhamos a letra F, né? Que está aí a palavra perak, né? Que é despedaçar, romper, pecados. A palavra é usada mais no sentido literal. Quando olhamos a letra G, para terminar a terminologia na questão do Antigo Testamento, então aparece a palavra chegagar, ou chagar, tá? Que tá mais embaixo, na segunda linha. Se você olhar aí, tem duas palavras. Tem a chegagar, que é a primeira que aparece, que é pecado, e tem a chagar, que é desviar-se, ou desviar, errar. Quando olhamos esse, então, é a questão do pecado, Levítico capítulo 4, no versículo 2,
22 e 27, e também aparece em Números 15, 22 ao 28, que essa palavra Shegagá é o pecado cometido por ignorância ou descuido, né? Pessoas que não tomam cuidado e em ignorância eles cometem esse tipo de pecado, né? Shegagá. Quando olhamos então a questão no Novo Testamento, aparecem então algumas palavras em grego, tá? Mais comuns para pecado, que nós temos aí 2, 4, 6, 8, 9 palavras sobre questão de pecado em grego. Ainda na página de número 3. A primeira palavra que aparece aí em grego, a sebeia, né? Que está em Romanos capítulo 1, e o versículo 18, e Tito capítulo 2, e o versículo 12, né? Significando a impiedade, a irreverência. É isso que significa essa palavra. De acordo com o Novo Testamento, a primeira palavra que aparece, a sebeia, ela significa impiedade, irreverência, que aparece no texto de Romanos capítulo 1, versículo 18, e Tito capítulo 2, versículo 12. A segunda palavra que aparece, então, nessa terminologia em grego, que é a questão da adiquia, né? Que é ainda em Romanos capítulo 1, versículo 18, 3, 5, né? E depois, lá em 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 8, que é a questão de indicando injustiça, né? Eu não sei se vocês já sofreram injustiça, né? Mas acho que é uma coisa que acontece sempre. Então, está aí essa palavra, que é adiquia, indicando injustiça, falta de retidão ou prejuízo, né? Acho que todo mundo já, em algum sentido, já foi prejudicado, em alguma área, não sei, né? Mas, geralmente, seres humanos passam por essa questão de prejudicação, de injustiça, falta de retidão, principalmente no nosso Brasil, né? Uma das coisas que mais falta é a questão de retidão, a questão de falta de injustiça, né? Principalmente quando se trata do nosso país. Creio que todo mundo aqui é brasileiro de lá e sabe muito bem a história do nosso Brasil e como que a coisa anda lá. Na letra C de vocês aí, na página 3, na terminologia grega, parábasis, né? Que é em Romanos capítulo 2, o versículo 23 e 25, Romanos capítulo 5, versículo 14, que é a questão de transgressão, quebra da lei, violação, que é a falta, né? Repetindo, né? É o pecado de transgressão, quebra da lei, violação e falta. Encontramos em Romanos capítulo 2, do versículo 23 ao 25, capítulo 5, versículo 14. Quando olhamos a próxima palavra, anomia, né? Que é também em grego, que aparece aí no Romanos capítulo 4, versículo 7. E depois nós vamos para o capítulo 6, 19, e 1 João 3, 4, né? Onde fala sobre questão de desobediência, de respeito à lei, ilegalidade, iniquidade. Então, está tudo conjugado a esta palavra. A 2, 4, 5, a quinta terminologia em grego, no Novo Testamento, né? Parakoe, né? Ou paratoma, né? Que é a segunda palavra que aparece lá em Romanos 5, 15, 19, tá? Que é a questão de desobediência, violação, infração, ou quebra da lei, ou queda, lapso, tropeço, ofensa, né? Está tudo conjugado nesta palavra que aparece no Novo Testamento, que é a questão da desobediência, né? Violação, infração, quebra da lei, queda, lapso, tropeço e ofensa. Na letra F, poneria é a palavra que aparece,
de acordo com Mateus, capítulo 6, o versículo 13, que é a questão de mal, malícia, e aí vem de novo a questão da iniquidade, que está conjugado nesta palavra. Na letra G, nós temos aí a palavra pitião, né? Que está aí, que é o tropeço, deitar por terra, né? Que é de acordo com Tiago, capítulo 2, e o versículo 10. Depois vem a letra H, que é a hamartia, que está aí em Mateus 1, 21, Romanos 3, 23, 1 João, um dos textos clássicos, né? 1, 8, que 1 João, ele sempre bate nessa questão do pecado em seus escritos, né? Significa errar o alvo, fracasso, falta, delito, ofensa, enfermidade. Só em Romanos o apóstolo Paulo emprega essa palavra mais de 40 vezes, só em Romanos, tá? Cerca de 16 vezes, só no capítulo 6, ele emprega esta palavra hamartia, sobre ofensa, fracasso, delito, falta, enfermidade, tudo aí ele emprega lá no capítulo 6. Lá, letra I, armartema, que é Romanos capítulo 3, o versículo 25. Errar o alvo, fracasso, falta, delito, ofensa e enfermidade, tá? Então, nós vimos aí as terminologias para nós começar a entender a nossa aula de hoje, né? Sobre a questão das palavras que mais aparece sobre pecado no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A segunda coisa, no ponto 1.2, aparece algumas definições sobre pecado. Alguém queria tentar definir para nós, de uma forma bem simples, a questão do pecado? Todo mundo me ouvindo aí? A primeira aí, vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo? Amen? Ok. Tá todo mundo calado assim, eu fico meio meu primeiro dia com vocês, tá? Eu já me apresentei lá atrás, eu sou o pastor Nemuel, pastor Vale da Benção, tenho 7 anos de ministério aqui, tá? Hoje estamos na igreja em Abington, 191 Brockton Avenue, né? Sou amigo do pastor, estudei com ele também durante um bom tempo. Ele me deu várias aulas e hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com vocês, passar um pouquinho do que eu aprendi e poder compartilhar com vocês. Eu compartilho um pouquinho, vocês compartilham um pouquinho comigo e assim nós juntos aprendemos. Amém? Quando vemos aí, então, essa questão de pecado, definição, tá? Eu separei alguns textos bíblicos, tá? Para a gente poder dar uma olhada nas Sagradas Escrituras. Se vocês estão aí com as Bíblias na mão, para que a gente vai bem rapidinho. Lá em vamos em 1 João, é o texto mais conhecido, né? João 1, 8, 9. Quantos conhecem esse texto? É um texto bonito, né? Aonde João deixa algo bem interessante. Se dissermos que estamos na luz, ou seja, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, de toda a injustiça. Todo o texto é muito bonito, né? Me parece que a cantora Heloísa Rosa canta esse texto, né? Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Um outro texto que chamaria a atenção
principalmente para as pessoas que ministram, pastores, missionários, né? Provérbios 25, 18 é a questão do falso testemunho, tá? Provérbios 25, 18. Se você quiser anotar aí, Provérbios 25, 18. Lá está escrito da seguinte forma: martelo e espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo, tá? Está lá em Provérbios, capítulo 25, versículo 18. Um outro texto que também poderia nos chamar muita atenção, que principalmente para quem trabalha na questão da igreja, ou para quem ministra, tá? Ou para quem deseja exercer o ministério, seria a questão da discórdia. Discórdia. Está lá em Tito, capítulo 3, versículo 9. Se você quiser conferir, tá? Está lá escrito, mas não entre em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Tito 3, 9. Tá? Tá escrito lá. E aí nós olhamos, então, que são coisas, né? Como nós estamos dentro da igreja, são coisas que acontecem sempre, sempre tem uma discórdia, sempre tem alguém, né, querendo levantar falso, né? Sempre aparece um aventureiro querendo fazer algo para poder causar algum dano. Infelizmente, são pessoas que dão brechas para o inimigo trabalhar. Voltando aí na apostila de vocês, ainda na página 3, na questão da definição, para Langston, né, o pecado, no sentido mais lato do termo, é um estado da alma ou da personalidade. Ele acrescenta dizendo que incluímos nossa definição os resultados desse estado, isto é, os atos pecaminosos. Para ele, então, o pecado é um estado mau da alma e suas manifestações. Este conceito falha ao deixar de mencionar Deus na definição, contra quem o pecado é cometido. O segundo que aparece aí, que esse Wright aí, esse um norte-americano praticamente também, ele define o pecado como qualquer coisa contrária ao caráter de Deus, tá? Ele não deixa claro em que plano essa contrariedade pode ocorrer, se apenas em atos ou também no estado da alma. Quando olhamos a questão do Strong, né, que eu creio que a maioria dos pastores gostam de usar essa versão, eles usam muito, né? Principalmente os pregadores gostam de citar o Strong. Ele afirma: pecado é a falta de conformidade com a lei moral de Deus, quer em ato, disposição ou estado. A quarta que vem é o tal do Conner, que aparece aí, diz que pecado é rebelião contra a vontade de Deus. Ou seja, Deus tem suas vontades, mas o ser humano tem as dele. Rebelião. Diz que pecado é rebelião contra a vontade de Deus. Isso diz o Conner. Diz esse Berkhoff, tem uma definição mais completa. Diz que pecado é falta de conformidade com a lei moral de Deus, seja em ato, disposição ou estado. Pecado é um mal moral que consiste em ação, omissão ou estado contrário a qualquer lei de Deus dada às suas criaturas racionais, tá? Repetindo, então, é uma ação ou estado contrário a qualquer lei de Deus, tá? Dada às suas criaturas
racionais, ok? Na página 4 de vocês, eu quero ver se eu consigo ainda abrir os slides com vocês um pouquinho, né? Para a gente compartilhar os slides, né? De acordo com o que o pastor nos orientou a fazer, a passar essa questão do slide. Nós vemos, então, ainda para finalizar o que esse último autor está dizendo, na página 4, antes de nós entrarmos nas condições originais na criação, a incapacidade do homem de restaurar o que deve a Deus. Incapacidade essa que foi acarretada não o escusa de dar a devida satisfação à justiça, pois o resultado do pecado não pode justificar o próprio pecado. Pecado não justifica pecado. O pecado constitui uma violação tão infinita que somente Deus mesmo podia prover, ou seja, não há outro meio, não havia outro meio de prover perdão, restauração. Só Deus consegue perdoar pecados. Só Ele. Não tem homem que consegue. Não tem anjo, não tem ninguém que consegue perdoar pecado. Mas fica bem claro que só Deus, tá? Ele pode prover e proveu, tá? Uma satisfação perfeita pelo pecado do homem, o que ele fez na vida infinitamente perfeita do Deus, o homem Jesus Cristo. Então nós sabemos, né, que por um homem o pecado entra no mundo, mas por um homem também nós recebemos o perdão, a purificação, a restauração. Nós recebemos, então, uma nova oportunidade, uma nova chance de poder aproximar, porque nós sabemos, então, como diz nesta aula, nós somos destituídos da glória de Deus, nós somos afastados da glória de Deus, e através de Cristo Jesus, nós, então, podemos voltar e estar próximo, estar com Ele, entrar mais uma vez no Santo dos Santos, que através da sua morte na cruz do Calvário, nós sabemos que todas as barreiras, né? Porque quando observamos a questão do Antigo Testamento, desde Moisés para cá, que vem construindo lá o tabernáculo, havia divisões, havia separações, havia muitas coisas, né? Que não podiam entrar, a não ser o sumo sacerdote e até mesmo Moisés, que chegava até a arca, mas através da morte da cruz do Calvário, através de Cristo, então o véu foi rasgado de alto a baixo, né? E aí nós temos um livre acesso através de Cristo Jesus, que perdoa os nossos pecados. Amém? Quando existe um pecado, né? Que a gente sabe que esse parece que Deus odeia, vamos dizer assim, uma palavra mais simples, né? Deus, ele abomina, né? Que seria, alguém tem ideia do que Deus mais abomina? Eu não estou ouvindo o irmão falou. Olha, Senhor Jesus, pastor. Paz, agora sim, agora estou te ouvindo. Blasfema contra o Espírito Santo. Isso, a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que não tem perdão. A gente vai ver um pouquinho mais na frente. Né? Isso, ele é um pecado, né, que ele não tem perdão, não tem volta. Jesus deixou bem claro, olha, Deus disse, né, olha, contra mim vocês falaram, contra Cristo vocês falaram, mas se falar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Não tem profeta que dá jeito quando alguém blasfema contra o Espírito Santo. Pode chamar o santo o que quiser, que não dá jeito. Não tem volta. Agora, existe algo que é interessante, né? Que é a questão da desobediência. Já pararam para pensar? Desobediência, tá? Desobediência. É um dos pecados que Deus praticamente abomina. Ele não deixa passar. Desobediência. Por que a desobediência? Porque muitas igrejas hoje, tá? Muitas igrejas hoje estão travadas.
paradas. Coisas não acontecem, porque muitos são desobedientes. Tá anotando lá, vou esperar. Desobediência, tá? Desobediência como eu trabalho com o ministério, né? E eu tenho que lidar com isso direto. Para quem ministra, para quem dirige uma igreja, é tipo assim, você dá uma ordem, né? E as pessoas não cumprem aquela ordem que você deu, e eles fazem do jeito que acham que tem que fazer. Querendo ou não, isso atrapalha o desenvolvimento da igreja. Atrapalha, né? Até mesmo os milagres acontecer na igreja. Tá? Então, por quê? Essas pessoas que cometem a desobediência, tá? A gente encontra um texto que... quer ver como é que acontece? 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Lembra lá de Saul? O rei Saul? Foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, e de repente ele desobedeceu às ordens. E quando ele desobedece à ordem, Deus fala com Samuel dizendo assim, ó, este não serve mais para ser rei. Desobediência. E muita gente não presta atenção nessa questão, né? E hoje em dia, né? Eu não digo só na minha igreja, quando eu falo igreja, eu falo a igreja universal, mundial, mundo todo, a igreja no mundo. Hoje em dia, a desobediência virou prática de muitos e virou normalidade. Normalidade. As pessoas escutam pelo ouvido e saem pelo outro, dizendo não tem nada a ver e bola para frente. E esquecem, tá? Porque essas pessoas, quando cometem o pecado de desobediência, eles são como feiticeiros e macumbeiros dentro de uma igreja. Ok? Anotou aí? A irmã está anotando lá? Deixa eu ver. Então, quando nós vemos essa questão, depois você lê 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Deixa eu abrir aqui rapidinho para vocês ver o que acontece. Se você quiser conferir comigo. Conseguiram achar aí? 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Por que muitas coisas não acontecem em nossos meios hoje nos cultos? O que está atrapalhando? O que está atrasando? Né? Uma das coisas se chama-se... Diga-me. É 1 Samuel o quê, pastor? Capítulo 15, versículo 23. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Acharam aí? Ótimo. Se tiver a Almeida atualizada, melhor ainda, que ela fica um pouquinho mais claro, né? A fala lá, vamos dizer assim. Então, nós vemos aí, ó, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, então ele também rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. A sentença foi de imediato sobre Saul, né? A gente sabe, né? Que Saul perde a presença, não percebe, ok? Porque uma pessoa em desobediência, ele já não tem a presença do Espírito. É forte, mas é uma verdade que eu preciso deixar para vocês aqui me ouvir. Uma pessoa que vive em desobediência, ele não tem a presença do Espírito Santo. Se ele não obedece o seu líder, o seu pastor, ele não tem a presença. Então, o que acontece? E o perigo maior, permita-me abrir um pouquinho o leque, porque eu ministrei há 7 anos, e eu vejo como acontece. O perigo maior é que existem obreiros, tá? Obreiros,
que não obedecem à ordem, eles fazem da forma que acham e ainda se diz estar cheio do Espírito Santo. Não estão. Eles estão em discordância com o Espírito de Deus. Deu para entender bem o que eu estou dizendo? Quando um líder, pastor de rebanho, dá uma ordem, até mesmo a um obreiro, e ele desobedece à ordem, como Saul desobedeceu à ordem, então, em vez de ser bênção, ele passa a ser um feiticeiro na igreja. Isso é muito perigoso, tá? Deu para anotar aí, minha irmã? Perceba o que você está escrevendo? Pegou tudo aí? Quer? Só um recadinho, tá? A aula vai ser postada em 48 horas, porque eu tô com o negócio do meu e-mail que eu fiz, não deu muito certo, eu tô mandando por outro e-mail. Então, em 48 horas, a aula de hoje sai lá no YouTube para vocês, ok? Poder reaver e poder ouvir mais uma vez, caso queira ouvir. Então, grave-se isso. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. O pecado de desobediência que Saul cometeu fez ele perder o reinado. É claro, devemos lembrar que Saul é alguém, um homem, um rei escolhido pela nação, pedido da nação. Lembre-se disso, tá? E Davi é um rei segundo o coração de Deus, escolhido por Deus, tá? Se você observar todo o texto de 1 Samuel, quando Saul vai ao reinado, nós detectamos, então, que a rejeição que Deus está dizendo assim, olha, Samuel, não rejeitou, não foi a ti, foi a mim que rejeitaram. Então, Saul é vontade permissiva, tá? Permissiva. E depois vem Davi, tá? Que é o rei em qual Deus escolheu. Então, Saul teve uma chance inédita, mas ele jogou tudo para o alto, porque, se você perceber, o final da vida de Saul foi um perseguidor e um endemoniado, a qual o próprio Davi tinha que vir tocar a harpa para que os demônios saíssem. Isso porque viviam em desobediência. Pessoa que vive em desobediência é uma pessoa feiticeira, uma pessoa macumbeira dentro de uma igreja. Amém? Vamos aí mais um pouquinho na nossa apostila. Eu ainda tenho mais meia hora com vocês, né? No 1.3 da apostila de vocês, o aspecto da ideia bíblica do pecado. Pecado é algo contra Deus e a sua vontade. Pecado é algo contra Deus e sua vontade. O pecado é sempre algo contra Deus e sua vontade manifesta. Mesmo quando ele tem referência direta às pessoas, é contra Deus que ele está sendo praticado. É só por isso é chamado de pecado. Deus tem dado aos homens normas de vida para serem observadas. Essas normas são leis, pois tem uma sanção para os transgressores. Essas leis foram reveladas na criação, tá? Em Romanos 1, 20 e 21. Se os irmãos quiserem abrir o texto, nós podemos ir lá dar uma conferida. Romanos 1, 20 e 21. Que nos diz assim: porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles ficam inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se
envelheceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Ou seja, uma pessoa quando anda, desobediência, pecado, ele deixa de ser sábio e torna-se praticamente louco. Como disse lá, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. Quantos lembram disso? Hoje mesmo pedirão a tua alma. Na consciência moral do homem, ainda em Romanos capítulo 2, o versículo 14, o versículo 15 da Bíblia dos Irmãos aí. 14 e 15, porque os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Falando sobre questão de lei, moral, consciência. E depois, ainda no 17, 18, principalmente nas Escrituras, né? Quando se fala da lei moral de Deus, violada pelo pecado. Quer se referir-se a todo esse conjunto de normas para a vida, cuja exigência central é o amor incondicional a Deus, com reflexão na relação com o próximo. Deuteronômio 6:5 e Marcos 12:30. Caso os irmãos queiram ler depois esse texto, podem dar uma verificada, por favor. É o oposto ao amor a Deus que leva o indivíduo a transgredir, desobedecer e proceder erradamente em relação à vontade de Deus. Rebelamos-nos contra o seu próprio caráter, ou seja, o pecado é ir contra o caráter de Deus. Deus ele é reto, Deus ele é justo, Deus não erra, Deus não tem falha. A ideia de pecado como sendo egoísmo é bíblica. Pessoas, hoje em dia, tem muitas pessoas egoístas, né? Essa ideia de pecado como sendo egoísmo é bíblica, mas incompleta, insuficiente, pois aponta somente para o homem e não realça sua relação com Deus, tá? Até mesmo a violação da lei como ideia fundamental do pecado, quanto bíblica só é suficiente se o conceito da lei for estendido de modo a abranger todo o caráter de Deus. Em última análise, é contra Deus que o pecado é cometido, tá? Contra Deus. Grave-se isso. Contra Deus. Toda vez que pecamos, nós pecamos contra Deus. E falando sobre a questão do perdão, na questão se teu irmão peca contra ti ou erra contra você, 70 vezes 7, se não me falha a memória, certo? Nós devemos perdoar por dia. Por dia. Dá mais que um dia por ano. Ou seja, se teu irmão peca contra ti, 70 vezes 7, você deve perdoá-lo por dia. No 1.3.2 da apostila de vocês, deixa eu só me tentar aqui abrir o slide, tá? E eu quero compartilhar com vocês o slide um pouquinho também. Deixa eu só ver se eu consigo aqui isto. Ok. Eu vou dar um share screen aqui só para fazer... deixa eu só terminar esse 1.3 e nós vamos no slide. E aí a gente vai fechar aí. Nós temos 15 minutos para ficar na questão do slide e fechar a apostila na aula de hoje. Tá? Eu pretendo ir até a página 5 com vocês hoje. Eu pretendo dar 5 páginas por aula, tá? Para a gente poder fechar a apostila por completo e a gente ter aí uma boa síntese, um bom entendimento sobre cada questão. Então, qualquer dúvida, vocês me dão um sinal, tá? Para a gente poder discutir sobre o assunto e poder falar sobre o assunto, ok? Então, pecado é um estado ruim da personalidade e suas manifestações. Pecado não é apenas o que fizemos ou deixamos de fazer,
mas ele também ele ocorre também em disposição de vontade ao Estado. A natureza humana tem uma propensão para o mal. Essa propensão reflete um estado mal da alma, que a Bíblia também chama, tá, de pecado. Romanos 1, 24, 26, 28. E depois no texto de capítulo 8, versículo 5, versículo 8. E depois em Gálatas, capítulo 5, tá? E o versículo 17. Tá aí com vocês? Esse Langston, ele domina isto de estado mal de personalidade. É um estado mal. A natureza do homem, ela é pecaminosa. Eu creio que ninguém tem dúvida disso, amém? A nossa natureza, ela é pecaminosa, amém? Todo mundo comigo aí? Na página 5 de vocês, da apostila, tá? Vamos aí. Então, a natureza do homem, ela é pecaminosa. A natureza pecaminosa é a capacidade, a inclinação humana para fazer tudo aquilo que se torna reprovável aos olhos de Deus. Já reparou que a nossa carne não quer Deus? A nossa carne, ela quer fazer o nosso desejo. Se nós não crucificarmos a nossa carne na cruz, já era. Perdemos a guerra. Nós temos que, parece que Paulo nos diz, né? Que a gente tem que pegar a nossa mente, os nossos pensamentos e levar cativo ao Calvário. A nossa carne, se nós deixarmos ela tomar conta, nós fazemos coisas inacreditáveis. Inacreditáveis. Porque tudo está no fundo do nosso coração. Então, se nós não nos crucificarmos, ou seja, né? Se nós temos que ser crucificados com Cristo para podermos vencer a nossa carne. Não, nós não vencemos ela, não. Não tem quem vença. Ninguém é tão bom assim para vencer a própria carne, a não ser Cristo. Então, através de Cristo, nós vencemos. Só através dele. Aí, quando olhamos ainda na apostila de vocês, o pecado não é um simples ato, tá? É algo estranho ao ser. É uma qualidade do ser. Não existe essa coisa de pecado separado do pecador ou de um ato separado do agente. Deus, ele pune pecadores e não pecados. Aí fica aquela questão, Deus perdoa os pecados, certo? Mas existem consequências ao pecado. E nós temos que estar... Alguém? Existem consequências no pecado. Quando olhamos essa questão aqui, é uma qualidade do ser. Não existe essa coisa de pecado separado do pecador ou de um ato separado do agente. Deus pune pecadores e não pecados. Pecado é um modo de ser. Ele não existe como entidade em si mesma. Deus pune o pecado como um estado, não como um ato, segundo o escritor Robson. Neste estado, então, de corrupção moral, o homem tem indisposição para com a lei de Deus e está propenso à prática do pecado. Mateus capítulo 5, versículo 22 e 28. Chegou mais um irmão ali, seja bem-vindo, tá? Tá do meu lado direito. Isto. Que Deus te abençoe. Então, a palavra coração, ela é usada com frequência na Bíblia para designar o centro da vida, envolvendo a alma. Aí está a sede do pecado, o coração. Como eu estava dizendo, o nosso coração, ele é perverso. E a raiz de todos os males está lá dentro do nosso coração. Então, se nós não crucificar esta carne, o nosso desejo, o nosso eu, nós acabamos pecando contra Deus.
O problema de muitos, né, dizer eu sou de Deus, eu sirvo a Deus, eu vou à igreja, eu louvo, eu danço, eu canto, eu prego, eu faço, mas na verdade a carne não está crucificada. Se a carne não está crucificada, que é o coração, né? Porque na verdade tudo começa aqui. E quando desce aqui, nós colocamos em ação em nossas mãos práticas. Então, se eu não levo essa mente cativa ao Calvário e eu não deixo que Cristo reina em meu coração, então eu acabo cometendo pecado, porque o meu coração, ele é perverso. O homem é perverso por si só. O homem, por si só, ele pratica maldade. Já reparou isso? Existe uma expressão, e eu ouvi um pregador americano, permita-me dizer isso aqui, ele disse algo bem interessante, né? Eu nunca mais esqueço essa questão. E esse pregador americano disse que quando ele foi ler na Bíblia japonesa, tá? A Bíblia japonesa, ele disse que quando o Espírito de Deus vem, ele assenta no trono do nosso coração, ou seja, o nosso coração é um trono para o Espírito Santo morar, assentar, reinar. Ou seja, em outras palavras, tá? Para você entender de uma certa forma, quando o Espírito de Deus ele está no meu coração, né? Olhando cientificamente, o nosso coração é o órgão que bombeia para todo o corpo, certo? Todo mundo de acordo? Ele manda o sangue para as mãos, ele manda para os pés, ele manda para a cabeça, ele manda para os olhos, ele manda para a boca, ele manda para o nariz, ele manda para o ouvido, ele faz ele trabalha como uma bomba, né? Bombando todo o sangue, fazendo todo o correr do nosso corpo. Ou seja, se o Espírito de Deus ele está no centro, se ele assenta no teu coração, então o Espírito Santo de Deus ele tem controle das suas mãos, ele tem controle dos seus pés, ele tem controle dos seus olhos, ele tem controle do seu ouvido, ele tem controle da sua boca, ele tem controle do seu pensamento, ou seja, ele tem controle de você em todo, porque ele é o Espírito, ele está sentado, ele controla. Se é o coração que manda, então ele está no centro, aonde tudo sai, ou seja, tudo que vai fluir na sua vida vai fluir através do Espírito Santo de Deus. E as pessoas vão denotar que em seu coração, nos seus atos, na sua ação, no seu andar, no seu falar, no seu ouvir, no seu ver, no seu agir, no seu mover, tem a presença do Espírito em você. Que você entenda isso comigo nesta noite. Permita o Espírito assentar no centro, tá? Deixar ele tomar conta na totalidade do teu coração, porque o coração é o que comanda, é o que manda. Então, ele manda em tudo. O Espírito de Deus, ele quer dominar o seu ser por completo. Todos me entenderam bem aí? Amém? Quando olhamos aí a apostila, né? O coração é perverso. E a perversidade do homem já se diz que o coração do homem é mau. Gênesis 6, 5. E velemos-nos assim em todo o Velho Testamento. Em Jeremias encontramos 5, 23, 24, 17, 9 e Ezequiel 11, 19. Nós encontramos então que ele é perverso. Deixa eu tentar. É o meu primeiro dia com vocês aqui. Eu não sou tão bom assim na questão da tecnologia aqui ainda, estou aprendendo, tá? O pastor me deu uma aula aqui meia hora antes de começar, de como faz. Eu vou tentar dar um share no slide com vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo os slides aí, certo? Todo mundo comigo aí, amém? Aí, ele nos proporcionou, então, a questão o início da matéria, a martologia, né? Deixa eu só abaixar o meu aqui. Isto. Que é a doutrina que estuda a respeito do pecado.
nós temos aí o sumário, né? Primeiro, o que nós já vimos, o que é o pecado, a origem do pecado, Deus, o autor do pecado, o pecado teve origem no mundo angélico, a origem do pecado na raça humana, a natureza do pecado, elementos do pecado original, relação entre o pecado original e o pecado atual, as classificações do pecado atuais ou pessoais, e aí vem a anarquia, o pecado imperdoável, que é o que o irmão acabou de citar um pouco tempo atrás, que é a questão do pecado contra o Espírito Santo, e já a gente vai falar, nas próximas aulas vamos falar sobre esse assunto. O crente peca, qual é a causa do pecado do crente, a missão de Jesus Cristo, como o crente deve tratar o pecado. Depois aí nós vemos então, na tela, está com vocês aí, a amartologia, a doutrina que estuda a respeito do pecado, é conhecida nos meios teológicos por amartiologia, né? Que no grego é amartia e no hebraico é o hatan, né? Que está aí a questão do pecado, é errar o alvo, perder, enganar-se. Quantas pessoas não estão errando? Quantas pessoas não estão hoje perdidas? Quantas pessoas não estão enganadas? E quantas pessoas não sabem mais qual é o alvo? Por isso que Paulo nos chama, né? Dizendo, olha, eu, né? Já vivi, já tive de tudo, já tive riqueza, já tive pobreza, né? Já tive solto, já tive preso, mas eu continuo para o meu alvo. Ou seja, ele deixa bem claro, nada tira o meu alvo. Eu prossigo no meu alvo, que é Cristo, independente do que aconteça. É isso que nós temos que ter em mente, porque sempre existem, vamos dizer assim, bolhas estourando, né? Para nos chamar a atenção e nos fazer perder o alvo. Nós devemos, como um cristão, como alguém que estuda a palavra de Deus, prosseguir no nosso alvo. Não perca o seu alvo. E aí temos no slide a introdução. A soma do pecado está sobre cada aspecto da existência humana. Pode ver que ele colocou aí tipo um coração desenhado do lado direito, né? O pecado é o inimigo que seduz por dentro, né? Comprime-nos ao mal, como parte de nossa natureza caída, promete a liberdade, mas escraviza, produzindo desejos que não podem ser satisfeitos. Na primeira imagem, nós temos aí um coração, né? A imagem típica antepassada, com demônios dentro, né? Com Satanás dentro, com porcos, com leopardo, com sapo, com bodes, com tudo, né? Tudo indicando a sujeira, né? Que entra quando o pecado entra. Infelizmente, existem pessoas que se adaptaram a viver uma vida assim, né? Porque a segunda imagem, se você reparar, é a imagem que aparece uma corrente de ferro, porque o pecado, ele nos inibe, ele nos prende, né? Ele nos limita, vamos dizer assim, tá? Então, quando eu vejo essa questão dessas cordas aí nessa imagem, nesse quinto slide que estamos vendo aí, depois vocês vão receber eles, tá? Para vocês, o pastor vai enviar para todos vocês. Quando eu vejo essa questão de cordas, né? Infelizmente, tá? Para você que é missionário, para você que é pastor, para você que estuda no desejo de pregar, no desejo de ensinar, entenda isso, existem pessoas que se adaptaram, tá? A viver amarrados. Existem pessoas que se adaptaram a viver em cativeiros. Existem pessoas que se adaptaram em viver presas. Então, você que me escuta aqui hoje, nesta aula, e você que vai ouvir esta aula, lá, talvez gravada mais para frente, você precisa entender que você foi chamado para poder apresentar Cristo que liberta esta alma que está cativa, esta alma que está presa, esta alma que está amarrada, esta alma que está limitada, esta alma que não consegue enxergar o caminho de volta. Você foi chamado para ser refletor, refletir a luz de Cristo para alguém e com certeza, a unção que quebra jugo está sobre a tua vida. Então, a unção que está sobre você, se você ministrar sobre a vida de alguém, pode quebrar correntes, pode quebrar o jugo que atrapalha a pessoa andar. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 11, não me falha a memória, que o jugo, o fardo dele
ele é leve. Então, ele veio para trocar o fardo, ou seja, o fardo que os fariseus colocam, o fardo que o pecado coloca, nos atrapalha a andar, e Cristo ele veio para trocar, ele veio colocar um fardo leve, ele veio nos libertar, ele veio nos colocar de volta ao caminho de encontro com Deus mais uma vez, tá? Olhando o próximo slide, o pecado é contra Deus, afeta a totalidade da criação, inclusive a humanidade. Já reparou como a natureza geme? Os animais gemem? Tudo chora por causa de quê? Porque o homem deixou com que o pecado entrasse na terra, e na próxima aula a gente vai ver sobre essa questão, o que acontece quando o pecado entra, né? Quando Adão, quando Eva traz o fruto, e Adão come do fruto, a gente vai discutir esse assunto, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que acontecem bem interessantes aqui, porque tudo por causa de Adão. Muita gente quer pegar Adão, muita gente quer chegar no céu e acertar algumas coisas com Adão, né? Mas a natureza chora, né? Tudo geme por causa do pecado. Até mesmo o menor dos pecados pode provocar o juízo eterno. Na figura de número 7, nós vemos aí, porém, Deus, né? Como eu disse alguns minutos atrás, ele tem o antídoto, ou seja, o único remédio para erradicar o pecado. A única coisa, tá? E aqui, praticamente, eu tenho mais 5 minutos com vocês. Escute isso aqui que eu vou dizer para vocês, que eu ministrei na minha igreja, esta palavra, certa feita, eu vou finalizar dizendo ela para vocês. Olha, o sangue de Cristo derramado na cruz para a salvação de toda a humanidade, destruição do sofrimento causado pela morte eterna. Morte eterna. Quando eu vejo Jesus na cruz, deixa eu voltar a minha tela. Deixa eu ver se eu consigo crescer ela aqui. Eita. Isto, voltei. Quando eu vejo que Deus ele mandou o seu filho, né, unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Acho que alguém não estava me escutando. Eu não sei se o Blake está me escutando agora. Eu não sei. Estou escutando, pastor. Estou escutando. Ok. Então, para a gente poder finalizar aí essa questão, né? Quando eu vejo que Deus ele enviou o seu filho, né? Um filho amado, né? O Cristo, o ressurreto, alguém que não devia nada, né? Alguém que não precisava de estar aqui, alguém que não precisava de vir. Ele já tinha de tudo. Ele já tinha o céu. Ele já estava lá com Deus. Apocalipse diz que ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Ou antes que tudo fosse criado, ele já existia. Ele já era Deus, né? Então, quando ele desce, ele vem e ele vai viver entre os homens. Na verdade, ele tá ensinando a humanidade ou os homens a ser homem. Ensinando, tá? Ele está mostrando como que a humanidade deveria viver, fazer, tá? E quando ele vai para o Calvário, de acordo com Isaías, capítulo 53, nós sabemos, né, que ele vai como uma ovelha muda, que ele não abre a sua boca, que ele não diz nada, ele vai calado, né? Ele vai em silêncio. E, na verdade, ele só abre a boca lá na cruz do Calvário. Quando ele está pendurado, ele dá algumas palavras dizendo assim, olha, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E depois, de acordo com João, se não falha a memória, ele disse para João, né, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho, né, que estava passando uma responsabilidade, tá? Para João cuidar da mãe de Cristo. Então, quando eu vejo que Deus ele fez isso tudo,
revelando o amor no máximo, ou o amor máximo que nós somos incapazes de fazê-lo, tá? Na verdade, se você reparar, o amor, ele é um remédio. Ele é um remédio que cura, ele é um remédio que transforma. Se você for vamos dizer, como é que eu vou dizer? A um hospital psiquiátrico, né? Que tem pessoas que vivem amarradas, pessoas que estão ali, que vivem dopadas de remédio, ou pessoas que sofreram, tá? Uma das coisas se você demonstrar amor, o comportamento muda. Já repararam? A ação, ela muda quando demonstra-se amor. Ou seja, através do amor, ele curou toda a humanidade, ou seja, ele deu o remédio, o antídoto, que é o sangue de Cristo, amor revelado, graça, porque Paulo escreve em Efésios capítulo 2, que vós sois salvos pela graça, mediante ao dom da fé. Ou seja, tudo que Deus fez, tudo que Deus revelou foi amor, graça, tá? Algo imerecível, ou seja, eu não merecia, vocês não mereciam, ninguém merecia. Ele revelou algo que nós não merecia, mas ele quis nos dar, porque ele, a Bíblia diz o seguinte, que ele nos amou primeiro, tá? Não é nós que amamos a Deus, é Deus que nos amou primeiro, tá? Porque nós, os seres humanos, nós somos incapazes de amar. Incapazes. Se não for o amor de Deus, nós não conseguiríamos nem amar ninguém. Tudo ou gira em torno do Calvário, da cruz. Então, naquela revelação que ele deu, que os pregadores, os pastores, os teólogos vão chamar de o ponto máximo, né, das escrituras, o ápice, porque nós sabemos, então, creio que vocês estudaram os evangelhos, né? Os 3 evangelhos sinóticos, né? E o evangelho de João, ele é como uma águia, uma visão de águia, ele olha por cima, o evangelho universal, o evangelho da igreja, ele amplia todo o negócio, e ali, em João 3,16, o ápice, um dos ápices da Bíblia, ele vai dizer que porque Deus nos amou, ou seja, a única forma é amando. Quer seja pecador ou não, devemos amar. Tem essa lição com vocês, tá? Antes de querer apontar alguém, se você ver alguém apontando alguém, se você ver alguém julgando alguém, diga a ele, vamos amar primeiro. Vamos abraçar primeiro. E o amor que o Espírito Santo vai colocar genuinamente dentro de vocês vai contagiar a pessoa que está mal e vai trazer cura através do amor. O amor cura, o amor transforma. O amor, diz Paulo nas cartas de Coríntios, me para a memória, com cordas de amor eu vos atrair. Tirei vocês da escuridão e trouxe para cá por causa do quê? Amor. Amor. Então, nessa matéria em que estamos falando sobre questão do pecado, uma das coisas que vocês devem ter em mente, porque a igreja está lotada de fariseus, pessoas que julgam, pessoas que apontam, pessoas que falam, pessoas que querem jogar pedra. O que nós precisamos é amar. Amar. Por quê? Porque ele nos amou primeiro. Ele amou você primeiro. Antes de você pensar, ele já te amava. Ok? Porque se ele não nos amasse, ele nos deixaria na escuridão, perdidos, sem destino. Mas ele veio por causa do amor. Permita-me parar aqui. Deixa eu só conferir os nomes das pessoas que estão aqui comigo, tá? É Alexandre dos Santos, certo? Certo. Ok. Alexandre dos Santos presente. A Ana Mata dos Santos não está, né? Ana Mata dos Santos? Acho que a Cristiane Leal tá viajando, né? A Eunice justificou. Fabiana Oliveira, também não estou... o senhor? Ok.
Glaucia Oliveira, é a senhora? Yeah. Ok. O Gleique de Souza também está aqui, certo? Ok. E a Laomir Aguiar. Acho que não está, né? E o Elvis da Silva também, acho que eu não vi entrar. Certo? Ok. Quero a gente finalizar, tá? Nós paramos aí na página 5, né? O pecado envolve culpa. Culpa. Satanás é mestre em lançar culpa. Peso. Peso. Mas Cristo é mestre em tirar o peso e nos dar o perdão. Ok? Ele é mestre. Ele tira o nosso peso, ele nos perdoa, nos envolve na graça e nos põe no caminho de volta, libertos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Eu quero fazer uma oração com vocês, tá? Para a gente poder terminar. Eu vou finalizar o vídeo. Eu vou mandar para o pastor Prestes. Eu quero agradecer a vocês por essa oportunidade de estar aqui com vocês, de poder compartilhar um pouquinho com vocês aí do que eu tenho aprendido. Eu espero que eu tenha alcançado aí, né, a atingir o que vocês esperavam, tá? E semana que vem nós voltamos aí e nós vamos continuar a nossa aula. Parei no slide 7, né? Deixa eu só anotar isso aqui. E na página 5, o que eu pretendo andar de 5 em 5 páginas com vocês, para a gente poder concluir essa matéria com graça de Deus e que Deus possa nos dar graça, né? Graça a vocês a me ouvir e graça a mim poder falar e poder abrir os leques e poder expressar um pouquinho da palavra juntamente com vocês. Alguém se candidata a orar por nós hoje, nesta noite aí? Alguém desejaria fazer essa oração? Vamos orar, então? Manda. Senhor Deus, Santo Pai, nós queremos, ó Pai, te agradecer, Senhor. Te agradecer por mais essa aula, Pai, a qual tivemos. Meu Deus, te agradecer pela vida do teu filho, Senhor, pastor, Senhor, que está dando esta aula para nós. Que o Senhor continue, ó Pai, abençoando a vida dele. Que o Senhor, ó Pai, continue capacitando a cada dia. Pai, nós somos gratos a Ti, ó Pai, pela Tua palavra. Pai, continue nos guardando, nos protegendo. Seja o Senhor com a vida de cada aluno, Senhor, de cada professor. É o que nós te pedimos, em teu santo e poderoso nome. Amém. Gente, uma boa noite a todos, tá? Que Deus abençoe. Quarta-feira a gente volta, então, mais uma vez, aqui juntos. Eu espero vocês, para a gente poder concluir essa matéria. Que Deus abençoe vocês. Eu vou finalizar, porque eu preciso fechar para poder salvar o vídeo e mandar para o pastor. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vocês tenham uma noite abençoada e que o Espírito Santo de Deus possa tomar conta do coração de vocês e guiar a vida de vocês cada dia. Amém? Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor. Amém, Pai do Senhor. Boa noite. Deus. Obrigado.